libertos para cumprir meu propósito. Só que é um tema muito grande. Libertação é um tema muito grande, certo? Libertação é um tema muito grande. O que eu fiz? Eu delimitei. Libertos do quê? Eu criei uma espécie de subtema. Libertos do velho para vivermos o novo. Nós estamos em um congresso de avivamento, correto? Está escrito aí em cima, né? Congresso de avivamento, cumprindo o meu propósito. E avivamento diz muito acerca disso, de algo novo que virá, de algo novo que está se abrindo, de uma nova era. Por isso é preciso o quê? É preciso que nós nos libertemos do velho, que nós nos libertemos das amarras, que nós nos libertemos de tudo aquilo que nos prende, para que nós possamos viver o novo de Deus nas nossas vidas. E quando eu falo isso, é tanto nas nossas vidas pessoais, na nossa vida secular, por assim dizer, né? Nós sabemos que não existe essa divisão, mas ok. Mas também como ministério, como igreja. Estamos no congresso de avivamento. É preciso primeiro que saibamos o que é avivamento, correto? E o que é? Como é que o dicionário define avivamento na nossa língua? Avivamento é o ato ou o efeito de avivar. Não disse muita coisa, né? Avivamento é o ato ou efeito de avivar. Mas vamos pegar o que é avivar, o que é essa ação, o que é esse verbo de avivar. Esse verbo de avivar está escrito aí, ó, é dar vivacidade, tornar vivo, fazer reviver, renovar, animar, excitar, realçar, transformar algo que já existe em algo novo. Então, quando nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando disso. É a inauguração de uma nova etapa. É a inauguração de um novo tempo. É pegar aquilo que antes estava apagado e tornar aceso, e tornar iluminado, e tornar brilhante. É pegar aquilo que estava inanimado e animar. É pegar aquilo que estava sem vida e dar vida. Isso é avivamento. Durante muitos e muitos tempos da cristandade, nós podemos ver que houve tempos de avivamentos e tempos, de certa forma, de uma inércia espiritual. O que é essa inércia espiritual? Imagine um período onde nada acontecia, onde tudo continuava como estava. Só que isso não é bom. Até no meio secular, até no meio profissional, a gente sabe que uma das coisas que nós não podemos nos ficar presos é o quê? Na nossa zona de conforto. Porque na zona de conforto não há avanço. Na zona de conforto não há mudança. Só que qual é o problema de nós, seres humanos? Nós amamos um conforto. E infelizmente, durante toda a história do cristianismo, sempre teve esses momentos onde havia um avivamento e onde havia, de certa forma, uma apostasia, um silêncio, uma falta de ação, uma mornidão. Desde antes de Cristo, por exemplo, teve aí de Malaquias, né? E passou 400 anos sem que nada ocorresse, em silêncio. Depois veio Jesus e aí houve um avivamento. Toda uma geração foi avivada, veio a igreja primitiva. Depois houve um período de mornidão novamente. A igreja ficou para baixo. Depois, lá em 1490, por ali eu acho, teve a reforma protestante, por volta de 1500, um pouquinho antes. E novamente teve avivamentos. E foi assim durante toda a cristandade. Isso é normal. Isso é normal. O que não é normal é nós não buscarmos avivamento continuamente. Vai ter dias que nós vamos estar para cima, vai ter dias que nós vamos estar para baixo, mas dia após dia nós devemos buscar um avivamento para a nossa vida. Dia após dia nós precisamos buscar esse ânimo na nossa espiritualidade. Nós precisamos buscar esse realce, essa transformação. Nós precisamos buscar o novo de Deus diariamente para nossas vidas. Nosso Deus, querido, não é um Deus da mesmice. Eu já falei isso aqui em outras ministrações. O nosso Deus é um Deus que sempre tem algo novo para nos mostrar, que sempre tem algo novo para trazer para nós. E que em nome de Jesus, nesse congresso, Deus possa colocar algo novo na sua vida.
Deus possa derramar coisas novas na sua vida. Deus possa lhe reavivar de fato, nas áreas que você precisa ser reavivado. Então, como eu estava falando, avivamento é o ato de avivar. E o que é avivar? É dar vida, tornar vivo, pegar algo que estava parado e dar movimento. Uma coisa que nós não podemos deixar de pensar é o quê? Que existe um início no fim. Existe um início no fim. O fim não é o fim. Por que eu estou falando isso? Porque vocês viram que a questão de ser avivado predispõe que você deixe de praticar algumas coisas. Predispõe que você abandone um conjunto de práticas e adote um outro conjunto de práticas. Exemplo, Reforma Protestante. Quando teve o avivamento aqui da Reforma Protestante, aqueles que saíram da igreja romana, eles tiveram uma nova postura. Eles tiveram que adotar um novo comportamento. Eles tiveram que abandonar as suas antigas tradições. Só o que acontece? Nós, seres humanos, nos apegamos fácil às coisas. Nós nos apegamos muito, muito fácil às coisas. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus é esse Deus que sempre tem algo novo para nos dar. Nós não podemos nos contentar com a forma que estamos. Deus tem algo novo para nós. Apocalipse 21:5, eu acho que é um dos meus versículos preferidos. E o Cordeiro e aquele que estava sentado no trono disse o quê? Eis que eu faço novas todas as coisas. Nosso Deus é perito em fazer coisas novas. Nosso Deus é perito em pegar algo que não tinha mais jeito, em pegar algo que estava finalizado, que não tinha mais condições, e fazer algo novo daquilo. Agar estava lá no deserto, teve toda aquela situação com Abraão. Abraão mandou ela embora com Ismael, e ela vai no deserto sem condições nenhuma, deixa o menino de canto, se afasta um pouco e espera para morrer, basicamente. Espera para morrer. Mas o versículo seguinte fala que quando ela entregou mesmo os pontos, Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. Deus é perito em pegar condições que não tinha mais jeito e transformar em pontos de partida. Que neste congresso Deus possa abrir os nossos olhos, para que nos pontos da nossa vida que a gente acha que não tem mais jeito, nos pontos da nossa vida que a gente se sente preso, que a gente acha que precisa de libertação, e muitas vezes precisa mesmo de libertação, que Ele possa abrir os nossos olhos e que nós possamos ver a libertação que Ele nos dá, a libertação que Ele nos concede. Nossos olhos serão abertos em nome de Jesus. Vai iniciar um novo tempo na nossa vida, vai iniciar um novo tempo nessa igreja. E nós devemos estar preparados para isso, como bem ministrou o pastor Xavier ontem. Nós não podemos nos apegar ao passado. Já pensou, queridos? Noé, lembrando agora que Noé demorou centenas de anos ali, pelo menos dezenas de anos para construir a arca. Depois ele passou mais um tempão dentro da arca. E depois Deus vai e diz para ele: olha, sai da arca, abandona a arca, deixa a arca para lá. Com certeza aquilo deve ter dado uma certa agonia no coração dele. Poxa Deus, eu estou há anos nessa arca, passei anos trabalhando nessa arca, passei anos fazendo isso, passei anos dentro da arca, agora eu tenho que abandonar a arca. Porque agora tinha inaugurado uma nova era. Aquela arca não ia mais servir mais para o que Deus queria que Noé fizesse, porque Deus, para a nova missão de Noé, que seria povoar a terra, ele não precisava mais da arca. Da mesma forma, queridos, nós temos que ter essa consciência no nosso coração. Tem coisas na nossa vida que não cabem mais. Tá certo, pode ser que por muito tempo você tenha feito algo e tenha dado certo, mas às vezes para vivermos o novo de Deus é preciso agirmos diferente. É preciso tomarmos uma outra direção. E falando de igrejas, a gente vê muito isso em igrejas. Tem igrejas que passaram anos num determinado lugar, sem crescimento, sem nada. Essa igreja se muda, de repente, bum, acontece uma grande mudança na igreja e a igreja se multiplica. Porque isso, às vezes, precisamos de mudanças na nossa vida para que o novo aconteça. Para que o novo aconteça.
Pastor Xavier mesmo já ministrou aqui. Tem vezes que nós nos apegamos tanto às situações que a gente não quer sair, que Deus basicamente nos expulsa. E que em nome de Jesus seja assim na nossa vida. Que nas áreas que nós estamos nos apegando, que estamos nos prendendo ao passado, Deus possa nos expulsar dessas áreas. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nos prende ao passado, que tudo aquilo que nos mantém presos. Ministração já que é de libertação, né? Libertados para cumprir o propósito. Às vezes a gente fala de libertação, a gente associa muito a demônio. Não, demônio disso, demônio daquilo, não. O que nos prende, um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos. A gente aprende quando é pequenininho, né? Os 3 inimigos do homem. É o quê? É o sistema mundano, é o mundo, é a carne, é Satanás. Mas a maioria das coisas que nos prende não é demônio. São comportamentos ruins. São situações que nós mesmos nos colocamos. São apegos desnecessários a coisas que não eram para ser apegadas. Mas que em nome de Jesus, hoje nós vamos ser libertos disso. Deus vai tirar da nossa vida tudo aquilo que nos mantém presos ao passado. E nós vamos avançar. Isso não só em relação à igreja, em relação a todas as áreas da sua vida. Área profissional, área do casamento, área familiar, em todas as áreas. Tudo aquilo que nos prende, no nome de Jesus, nós iremos vencer. E não pela nossa força, mas pela força que Cristo nos dá. Com a força, tem o versículo, né, na linguagem de hoje, com a força que Cristo nos dá, posso vencer toda e qualquer situação. Existe o início no fim. Existe o início no fim. É muito como diz aquela música, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, por um milagre estou aqui. É dessa forma que Deus age em nossas vidas, querido. Pode reparar na sua vida aí, muitas e muitas vezes você pensava que não tinha saída, você pensava que não ia dar jeito, você estava pronto a desistir. Eu lembro na minha vida, principalmente em relação ao trabalho, eu já trabalhei em muito lugar ruim, querido. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Mas eu já trabalhei ruim. Eu já trabalhei num trabalho que é considerado, isso estatisticamente, um dos piores trabalhos para se trabalhar, que é atendimento emergencial. Telemarketing é ruim, beleza, é muito ruim. Agora o atendimento emergencial é pior que o telemarketing. Porque você está atendendo pessoas que estão em sofrimento e às vezes elas não entendem a situação. Entendeu? E é você pegando briga toda hora. Já trabalhei num lugar assim. Já trabalhei, e dessa situação, né? Falando disso, cara, às vezes parece que a gente não tem saída. Não tem saída. Eu lembro benzinho, lá na minha cabine lá, eu mandando mensagem para a Naira. Eu vou pedir exoneração. Não aguento. Não dá para continuar. Ah, não, é porque é mole. Não, era porque era ruim mesmo, queridos. É ruim. Na madrugada, trabalhando no atendimento 90. Ganhando pouco. Entendeu? Porque funcionário público ganha muito. Não ganha muito não, querido. É só a cúpula que ganha. A gente pobre ralé não ganha essas coisas não. Mandando mensagem para Naira. Naira, eu vou pedir exoneração, não aguento mais. Amém. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Rumo ao teto. Aí o que acontece? Mandando mensagem para Naira. Naira, vou pedir exoneração, não aguento mais. Queridos, coisa de mesmo mês. Não dá nem... mesmo mês. Mudo de setor, me tiram de lá. Vou para outro setor muito melhor, que era acompanhar os presos. Era monitoramento do sistema prisional. Melhor lá aí. Vou lá monitorar os presos. Entendeu? E de boa. Aí eu, cara, não, mas eu não quero ainda aqui. Ainda tá ruim, quero a madrugada toda. Mesma situação. Madrugada toda. Eu ia me mudar. Ia ficar muito longe, porque é lá para Nova Cidade. A base é aqui para cá, para a Zona Sul. Pedi minha transferência, não dava transferência. Pedi minha transferência, não dava minha transferência. Aí chega aquela, como o pastor Xavier fala, chega uma hora que a gente entrega, eu não quero mais saber. Vai ficar nas tuas mãos. Na mesma semana de novo, sem eu fazer movimentação nenhuma. Sem pedido nenhum. É pedido a minha transferência para a sede.
sem eu precisar pedir nada. Porque eu tinha pedido uma vez, tinham me negado. Na verdade não tinham nem negado, tinham aceitado, mas fizeram uma mutreta lá, colocaram outra pessoa para ir para a sede. Dessa vez eu não tinha pedido, mas me pediram de lá da sede. E assim foi. Isso é só um exemplo. Mas com certeza na sua vida tem vários momentos que você pode ver que parecia não ter saída, parecia que ia seguir a morte, mas Deus mudou a sorte, porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que traz o início no fim. A gente está nesse mês, final desse mês é a Páscoa, né? Final desse mês é a Páscoa, e a Páscoa ela diz muito disso. O nosso início, a nossa vitória começou com uma morte, que é a pior coisa que pode. Qual é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano? Não acredito que seja a morte, mas a nossa vitória iniciou com uma morte. Deus é perito em transformar situações, querido, e que em nome de Jesus assim será na nossa vida. Nas áreas que precisam de libertação, nós seremos libertos. Nas áreas que nós precisamos avançar e não conseguimos avançar, não vemos saída, nós avançaremos. E não é porque eu estou falando não, é porque assim Deus diz, querido, para nós. Nós iremos avançar. Podemos todas as coisas com a força que Cristo nos dá. Tem até uma frase do Napoleão Hill que eu anotei aqui: cada fracasso carrega consigo uma semente do sucesso. Cada vez que nós achamos que não vai dar certo, Deus transforma a situação em algo novo, porque esse é o nosso Deus, o Deus que transforma em coisas novas. Eu aprendi na faculdade, quando eu fazia análise de desenvolvimento de sistema ainda, matéria organizações e métodos, o nome da matéria. O professor falava sempre: ninguém melhora o caos. Ninguém melhora o caos. Não dá para melhorar o caos. Quando algo está no caos, o que acontece? O que ele falava? Era melhor destrói tudo e cria do zero. Deus segue muito bem esse princípio. Por isso que às vezes nós achamos que está perdido, mas não. É Deus que está trabalhando, nos reconstruindo do zero, queridos. João 12:24 diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, perderá. E quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Versículo 26. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Amém, queridos? O Pai honrará quem me servir. Jesus está dando aqui o passo a passo de como nós temos um avivamento na nossa vida. Primeira coisa que ele fala aqui é o quê? É preciso ter uma entrega total a Ele. É preciso de fato morrer. E o que é esse morrer? É exatamente isso. É abdicar de toda a sua antiga vida, de todas as suas antigas práticas. É buscar uma nova vida de fato. Quando você aceitou Jesus, não foi a sua vida que foi pega, como eu falei, foi melhorada. Não foi uma melhora. Você foi feito nova criatura. Não é, eu estava andando aqui, normal, aceitei Jesus, continuei andando, só que agora com Jesus. Não, a sua vida agora é outra. E é preciso que nós vivamos com este pensamento. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu coloquei aqui, aceitar Jesus é um reconhecimento da própria incapacidade de viver sozinho. Enquanto você não entende que não consegue viver sozinho, Jesus não faz sentido para você. Eu já falei isso aqui outras vezes. Por que é difícil o cristianismo prosperar no Japão? Você já parou para pensar nisso? Já estudou sobre isso? É interessante. O japonês, ele naturalmente, ele tem uma cultura correta. Ele tem uma cultura de ser bom. Ele tem uma cultura de ser honesto. Eu e a Nara, a gente gosta muito de assistir vídeo do Japão. Inclusive a gente está maratonando uma série aí só de vídeos do Japão.
Você pode deixar seu celular lá no terminal de ônibus, ninguém vai pegar seu celular. Só que acontece, por eles serem tão assim, eles não veem a necessidade de ter um Salvador para eles. Eles não veem a necessidade que eles precisam de mudança. Porque em tese eles já são corretos. Só que qual é o problema? Isso foi um exemplo, mas qual é o problema? Muitas vezes, dentro da igreja, nós somos assim. O pastor Xavier estava ministrando aqui ontem. Os discípulos andaram anos e anos, 3 anos com Jesus. Mas eles ainda não eram convertidos. Judas, como bem falou o pastor Xavier também, expulsava demônios com certeza aqui junto com os 12. Mas ele não era convertido. Orar por um milagre não faz de ninguém um crente. Vir à igreja não significa que você aceitou Jesus. Aceitar Jesus significa chegar ao ponto de reconhecer que precisamos botar um fim em nós mesmos, mudar nossas vidas e reconhecer: eu não consigo viver a vida que Deus sonhou para mim sozinho. Preciso de alguém que me salve dessa natureza ruim, que me impede a fazer o que eu não devo e que me impede a ser mal, a roubar, a matar. Então Jesus vem e fala: me aceite como seu Salvador. E a partir do momento que você aceita, o que estava sujo torna-se limpo. A tristeza é substituída por glória. A vida que era comum torna-se cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com avivamento? Queridos, a primeira libertação que nós temos que ter para ter um avivamento de fato em nosso meio é a libertação da escravidão humana. O que é essa escravidão humana? É o pecado. Nós precisamos ser libertos da nossa mente pecaminosa. Nós precisamos de fato mudar a nossa mente. Eu já ministrei aqui também várias outras vezes. O que determina nossos comportamentos é a forma como pensamos. Isso é psicologia. E Bíblia também. Como o homem se imagina, assim ele é. É preciso que mudemos a nossa forma de pensar para mudarmos a nossa forma de agir. É o que Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2. Que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque é com essa renovação de mente, é com essa mudança de mente que mudaremos nosso comportamento. E mudando nosso comportamento, ficando cada vez mais próximos a Cristo, mais próximos estaremos de ter um avivamento em nossa vida. Na verdade é um pré-requisito. Para que haja um avivamento, é preciso ter arrependimento. Se você for estudar os grandes avivamentos que tiveram, sempre eles foram inundados com essa onda de arrependimento de pecados. Antes de saírem, antes de conquistar, eles se arrependiam. Então, a primeira coisa que nós devemos nos libertar é isso: libertos da escravidão humana, libertos do pecado. Por que eu falo libertar desse pensamento? Porque nós, queridos, já fomos libertos. Já fomos libertos. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você é batizado, quando você assume essa nova vida em Cristo, você já é declarado liberto. Só que muitas vezes nós nos comportamos como se não libertos fôssemos. E assim assumimos uma vida de pecador, uma vida de culpado. E é isso, como o homem se imagina, assim ele é. Se você só pensa que está em pecado, se você só pensa em pecado, se você só fica aflito, se você só fica culpado, o que vai acontecer? Você vai pecar. Se você se imagina como pecador, você será. Isso é psicologia e Bíblia ao mesmo tempo. Colossenses 2, Paulo vai falar exatamente disso. Olha aí o versículo 11. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Ou seja, já foi removido de nós, querido. Já foi removido o domínio da natureza humana sobre nós. O que é essa natureza humana sobre nós? Pecado. O domínio do pecado não está mais sobre nós, queridos. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou o Cristo dos mortos. Versículo 13, olha: vocês estavam mortos
por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Ou seja, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e a sua natureza humana ainda tinha poder sobre vocês. Ela não tinha sido circuncidada, ela não tinha sido arrancada de vocês. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Próximo slide aí, meninas, versículo 14. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Queridos, o pecado não tem mais domínio sobre nós, queridos. Só que o que acontece? Nós devemos assumir essa postura. Cara, o pecado não tem domínio sobre mim, não pela minha força, mas porque Cristo está comigo. Porque se você, como eu estou falando, se você viver uma vida, eu sou pecador, isso, aquilo, isso, aquilo, você será pecador, você será derrotado. Porque como o homem se imagina, assim ele é. O pecado não tem mais poder sobre nós. Primeira libertação que nós devemos ter para termos um avivamento em nossas vidas é isso: libertos desse pensamento não é inferior, de pecador. Você foi liberto, querido. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós devemos assumir essa postura de filho. Eu sou filho do Rei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você fez isso, fez aquilo. Não importa. A partir de hoje eu sou nova criatura. Essa pessoa não existe mais. Mas eu continuo pecando. Beleza, eu continuo pecando, mas eu vou me arrepender e eu vou lutar para não fazer mais. Até porque, como eu já ministrei várias vezes aqui, o que Deus quer, na verdade, é essa entrega. Porque a partir do momento que você se entrega, é Ele que começa a agir na tua vida. Tirando, como fala lá eu acho que Ezequiel, tirando as partes de pecado, tirando seu coração de pedra, colocando um coração de carne, fazendo com que você tenha nojo das suas antigas práticas. Mas para que socorro você tem que se entregar a Ele. Então, resumindo, avivamento, reavivar, tornar novo. Primeira libertação que nós temos que ter para que haja um avivamento na nossa vida é o quê? Nós temos que libertar a nossa mente de uma mente pecaminosa, de ser pecaminosa, liberta da escravidão humana, como eu coloquei aqui. Segundo, que eu coloquei aqui, libertos da incredulidade, eu coloquei entre parênteses da preocupação. Aqui eu fiquei com dúvida se eu colocava libertos da preocupação, libertos da incredulidade. Coloquei os dois. Porque uma está ligada com a outra. Porque nos preocupamos? Porque não cremos em Deus. Se nós crêssemos em Deus, nós não nos preocuparíamos. Se nós tivéssemos de fato a plena ciência, cara, o Criador dos céus e da terra, aquele que não se cansa nem se fadiga, prometeu que iria cuidar de mim em toda e qualquer situação, nós não nos preocuparíamos. Mas como eu falo, eu sei, é difícil. Estou ministrando mais para mim do que para vocês esse tópico. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer muito é me preocupar. Se tem uma coisa que eu sei fazer muito, lembra que eu falei? É querer ter o controle para mim. É querer ter todas as variáveis na minha mão para eu poder decidir. É uma luta diária que nós temos que ter, queridos. Se temos que lutar contra algo, é lutar contra a incredulidade. Talvez essa é a única luta que nós tenhamos que fazer mesmo, porque contra o pecado é o Espírito Santo que age em nós. Mas para que Ele haja em nós precisamos o quê? Crer. Lembra lá, eu ministrei, eu acho, na última quarta-feira que eu ministrei, que a obra que Deus queria que nós fizéssemos era o quê? Crer nele. Mas para crer nele nós temos que, como está falando, crer. Só que na maioria das vezes somos o quê? Incrédulos, ou seja, não cremos. Nós precisamos nos libertar da incredulidade, querido. Porque em todo grau, nós vamos ter algum nível de incredulidade. Infelizmente. Os hebreus andaram com Deus basicamente. O anjo ia na frente, protegendo, a nuvem ia protegendo em cima, passaram o mar vermelho. Mas na primeira oportunidade, lá estavam eles com incredulidade. Aí aquela, quem dirá nós? Eu nunca vi um mar se abrir.
Claro, já vi outros milagres, mas nunca vi um mar se abrir. Por isso que eu acredito que a luta contra a incredulidade para nós é muito mais forte que antigamente. Marcos 2:2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa cama. Versículo 4. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Queridos, nós precisamos vencer a incredulidade. E por que nós precisamos vencer a incredulidade? Queridos, nosso Deus sabe mais do que nós mesmos, claro. Às vezes nós pensamos que queremos uma coisa, mas Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos. Esse homem, por que eu coloquei essa passagem aqui? Esse homem pensava, e todos pensavam, que ele queria somente a cura dele. Mas Jesus deu a ele o que ele verdadeiramente estava precisando, que é o que? Ele deu o perdão de pecados. Por isso que eu coloquei, nós devemos ser libertos da preocupação. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe, na verdade, o que a gente precisa. De fato. Nós queremos muitas coisas, mas nem tudo aquilo que queremos nós precisamos. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Por isso, mais uma vez, não nos preocupemos com coisa alguma. Eu sei, é uma luta diária, mas é preciso. Mas tá bom, pastor, beleza, voltando para o tema de avivamento. O que isso tem a ver com o avivamento? O avivamento é sobre trazer vida nova ao corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós queremos avivamento, é preciso que o corpo de Cristo esteja preparado para receber esse avivamento. E como é que ele se prepara para receber esse avivamento? É com o ponto 12 que está aqui. No contexto do avivamento, há um profundo senso de arrependimento e transformação. É preciso, queridos, que continuamente, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, nós tenhamos esse senso de arrependimento, de pecados, de busca pela transformação. Avivamento também é um tempo de cura. Avivamento resulta em um fervor renovado pelo testemunho e evangelismo. Quando nós cumprimos todas essas etapas, querido, naturalmente, lembra que eu sempre falo isso aqui, os frutos do Espírito, os frutos de Deus em nós, eles acontecem de maneira natural, queridos. A partir do momento que você passa a ter uma vida de arrependimento, uma vida buscando, lutando contra a incredulidade, naturalmente os frutos vêm. E quando eu digo os frutos, não é vidas, embora também seja, mas é os frutos em você mesmo, os frutos do Espírito em você mesmo. E isso, naturalmente, de novo falo, atrai pessoas, querido. Nós sabemos diversas vezes, já ouvimos diversas vezes, o que mais ganha as pessoas é o testemunho. É o testemunho. E você tendo uma vida dessa forma, naturalmente você será uma pessoa atraente. Isso é um ponto que eu sempre falo acerca de Jesus. A gente vê muito isso em The Chosen, na série, E tinha um filme antes que eu acho que é Evangelho segundo Mateus, que é um dos maiores filmes de Jesus, que Jesus está feliz todo o tempo, Jesus mais cabelo curto. É Mateus, tio? Evangelho segundo Mateus. Eu assisto aquele filme, para mim aquele filme é a exata maneira de como Jesus era, cara. Jesus era uma pessoa atraente. E não é atraente no sentido, ele era bonito, não. Ele era alegre, ele era feliz. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Gostavam de estar perto de Jesus. Não era uma pessoa carrancuda, não era uma pessoa que as pessoas tinham medo de ir com ele porque ia brigar, não. Tanto que os mais marginalizados eram aqueles que mais se chegavam perto de Jesus. Aqueles que as pessoas não queriam papo eram aqueles que mais se chegavam perto de Jesus. Jesus era alegre,
Jesus era risonho. Por isso que eu falo, nesse filme, assista, queridos, o Evangelho segundo Mateus. É muito show. Porque você vê Jesus aí todo tempo, Jesus fazendo brincadeiras com os discípulos, é muito legal. Jesus era uma pessoa atraente. Quando você passa a ver dessa maneira, você passa a atrair pessoas. As pessoas vão querer estar perto de você. Quando essas pessoas tiverem dúvida, elas vão conversar com você. O que tu acha disso? Qual é a tua opinião? É dessa forma que nós geramos frutos naturalmente, queridos. Naturalmente. O que fazer? Primeiro, identifique as áreas de sua vida em que você está resistindo a mudanças. Em que áreas da sua vida você precisa experimentar um avivamento espiritual? Adote uma nova postura para abraçar essa mudança. Ponto 2, né? Como você está vivendo a sua vida como discípulo de Jesus? Quais são as áreas em que você precisa se entregar a Jesus para morrer para si mesmo, para seguir verdadeiramente a Cristo? Ponto 3 aqui. Examine a sua jornada cristã. Você realmente aceitou Jesus como seu Salvador? Ou ainda está tentando viver uma vida sozinho, apenas cumprindo obrigações? Como o pastor Xavier falou ontem, né? Apenas vindo para a igreja porque tem que vir, apenas cumprindo os formalismos. E 4, que é um ponto principal, que foi o que o pastor Xavier falou ontem também, que eu acho que é o cerne de tudo aqui, de um congresso de avivamento. O que você pode dar ao Senhor em gratidão por todos os benefícios que Ele tem dado? O que você pode dar ao Senhor? O que você está disposto a dar ao Senhor? Geralmente a gente fala, as igrejas falam isso no sentido de dinheiro, mas não. O que você pode contribuir com a sua vida para o Senhor, diante de tantos benefícios que Ele tem dado? Tem a música do Antônio Cirilo, né? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Tá certo que nada irá pagar. Mas o que eu posso dar de gratidão por todos os benefícios que Ele tem me dado? Amém, queridos? Que nós possamos refletir sobre essas palavras, em nome de Jesus.